Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula de álgebra linear. Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre equações parametrizadas, ver um teorema importante que vai ser utilizado nas cadeiras de álgebra linear, propriamente, e também vocês já devem ter visto na cadeira de física fundamental. E também vão ter algumas outras aplicações, por exemplo, em sinais de sistemas, se não me engano, que também vai usar esse teorema. Ele é um teorema bem utilizado em diversas áreas da matemática. Bom, produto vetorial e aplicações, produto misto e aplicações é bastante utilizado em cálculo vetorial aplicado, é uma cadeira que vocês vão ver ali no terceiro semestre, se eu não me engano. E também produto vetorial vai ser bastante utilizado quando vocês estudarem eletromagnetismo. O primeiro que eu quero destacar é que essa palavra parametrizada significa que a gente vai, ao invés de analisar, por exemplo, y em função de x, a gente vai utilizar outro parâmetro, que agora vai ser o nosso parâmetro t. Vocês podem fazer uma alusão ao tempo, né? Mas esse t de tempo, mas não é fixo isso não. Outra coisa que eu quero destacar é que esse ponto x0 ele não é necessariamente um número, ele pode ser um vetor de duas coordenadas. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a gente teria que o x0 é um certo valor de x com um certo valor de y, por exemplo. Então, esse x, esse x0 e esse v representam vetores. Eles podem ser de uma dimensão, ou seja, um número, podem ser de duas dimensões, três dimensões, depende do espaço que você está analisando. E, bom, apresentar os elementos. O x é o ponto no espaço, pode ser no plano também, né? Mas o espaço, que é o R3, engloba todos os planos que a gente é capaz de enxergar. E, bom, x são todos os pontos, x0 é o ponto inicial que a gente analisa, t é a nossa variável de parâmetro, e v é o vetor de direção, né? Dando sequência aqui nessa figura, a gente pode também pensar que, nesse caso, a gente está no R3, né? Esse x0 pode ter 3 coordenadas. E o nosso vetor x ele pode ser uma combinação linear de um parâmetro t1, que está associado a esse vetor v1, e um parâmetro junto a um parâmetro t2 associado a esse vetor v2, de modo que a combinação linear deles possa gerar todo esse plano aqui. E com isso a gente consiga acessar todos os pontos, partindo de um ponto x0. Outra forma de representar seria que a gente tem o vetor v da direção, que direciona o vetor. Por exemplo, nessa terceira figura a gente está vendo aqui que v é paralelo. A gente supõe, né, que v é paralelo a x menos x0, que é esse vetor aqui. E a gente pode seguir. Bom, como eu falei para vocês, todos os pontos x desse plano podem ser representados como partindo de um ponto x0, pode ser a origem, por exemplo, mas sendo a soma vetorial, a soma das componentes vetoriais do vetor v1, multiplicado por um parâmetro t1, e o vetor v2 multiplicado pelo parâmetro t2. Então aqui a gente tem esses dois teoremas, que é basicamente o que eu falei anteriormente. Vamos dar sequência aqui. Bom, outra coisa interessante de se analisar é que a gente consegue passar das coordenadas retangulares, ou seja, x, y, z, para coordenadas parametrizadas. Então, por exemplo, se a gente quiser representar o plano x igual a 5 mais y menos 2z, a gente pode dizer que o nosso y vai ser um certo parâmetro t2, e o z vai ser na verdade, t1, e o z vai ser um certo parâmetro t2, de modo que na verdade era para ter um 5, né? Esqueci. X igual a 5 mais t1 menos 2t2. E assim a gente consegue escrever essa tripla x, y, z, como a gente pode escrever dessa forma. O x sempre vai valer 5 mais t1 menos 2t2. O y, como a gente escolheu, vai ser t1 e o z vai ser t2. Ou a gente pode escrever dessa forma.
digamos, evidenciando os parâmetros. Então, percebam que aqui esse vetor e a soma desses vetores associados aos seus parâmetros vai dar o mesmo resultado sempre. São duas formas interessantes de representar. Se a gente quiser sair de uma parametrizada para retangulares, a gente consegue. Então, por exemplo, aqui a gente teria que, analisando as primeiras coordenadas, né? X é igual a 0 mais t vezes 5, então x é igual a 5t, e y é igual a 7 menos 7t, como está escrito aqui. Desse modo, a gente pode multiplicar o x por 7 e o y por 5 e somar. Aí, igualando, né? Quando a gente soma, a gente consegue que 7x mais 5y vai ser igual a 35 e perceba que a gente conseguiu eliminar o parâmetro, né? Que era o que interessava a gente. O teorema da solução geral, como eu falei para vocês, ele diz basicamente o seguinte. A solução de um sistema linear, que é a maioria dos sistemas que vocês vão se deparar aí no curso, basicamente, qualquer solução pode ser escrita como uma solução particular ou específica, mais a soma de uma solução geral da solução homogênea, né? Então, aqui eu só coloquei uma demonstração rápida, que caso vocês se interessem por essa parte mais abstrata de matemática, estudar um pouco de análise, ou até mesmo uma álgebra linear mais teórica, vocês vão se deparar bastante com essa questão de demonstrar teoremas. Então, aqui, eu quero simplesmente mostrar que se x for um vetor desse conjunto aqui, que é o x0 mais w, e que w é o conjunto de vetores que soluciona essa equação homogênea aqui. Então, esse x é a solução da nossa equação, né? Do sistema linear. Do nosso sistema linear. E que a gente tem que provar o si e somente si, né? Ou seja, a ida e a volta. Se esse x... na verdade, tem que provar que esse x está nesse conjunto. A gente primeiro mostra que se x estiver nesse conjunto, ele é solução. E que se eu pegar uma solução, então ele está no conjunto. Então, basicamente, a gente pode escrever esse x como sendo um determinado x0, né, que é a nossa solução particular, mais um vetor, que é a solução da equação homogênea, que é um wzinho, do conjunto w. Então, aqui a gente consegue fazer a distributiva e, como por hipótese, né, aqui o a vezes x0 é igual ao b e o a vezes w é igual a 0, né? Então, b mais 0, como a gente já viu anteriormente, vai dar b. E agora, provando a volta, a gente pode, na verdade, supor que assim, é a mesma ideia de x igual a x0 mais w. Então, a gente consegue escrever o w como x menos x0. Então, o nosso AW ele vai ser o quê? Vai ser a vezes x menos x0. Quando a gente evidenciar as contas, na verdade, fizer a multiplicação aqui, a gente vai ver que essa é a solução geral, que é para dar B por hipótese, e essa é a solução particular. Então, como elas são iguais, a subtração vai dar zero. Produto vetorial, como eu falei para vocês, tem bastante aplicações. E aqui, exemplificando, para ficar claro, a gente vai ter, por exemplo, um vetor U com 3 dimensões e um vetor V com 3 dimensões. Como a gente vai calcular esse produto vetorial? Lembrando que produto vetorial ele vai nos retornar um vetor, né? Aí, como a gente viu anteriormente, o produto escalar, o produto interno, ele nos retorna um número. E no caso do produto vetorial, a gente vai ter um vetor. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter produto vetorial do vetor U com o vetor V. A gente vai dispor os elementos do vetor U aqui, nessa segunda linha, e os elementos do vetor V nessa terceira linha, de acordo com a sequência aqui. O U vem primeiro, então as coordenadas do U vêm antes das coordenadas do V. E o que são esses IJK, né? Vale lembrar. Esses IJK são os vetores canônicos do nosso R3. Então, aqui nessa figura, vocês podem ver os valores das coordenadas de cada vetor. O I, por exemplo, ele é um vetor que tem 1 na direção x e 0 na direção y e z. E assim sucessivamente, né? O J 0, 1, 0 e o K 0, 0, 1.
Então, esses são os vetores unitários, que representam a direção dos nossos eixos retangulares. Bom, voltando aqui, calcular determinante de ordem 3 e matriz de ordem 3 a gente já viu. Quando efetuarmos esses cálculos, a gente vai ter que o valor 2i menos 7j é menos 6k. Então, como, por exemplo, o 2 está associado ao i, então ele vem na primeira coordenada. O menos 7 está associado ao j, ele vem na segunda coordenada. E o menos 6 está associado ao k, ele vem na terceira coordenada. Aqui tem algumas regrinhas que é importante a gente saber. Basicamente, nessa primeira linha, se a gente fizer o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, nesse caso aqui, vai dar 0 em todos os casos. O produto vetorial do i pelo j vai dar o k, do j pelo k vai dar o i. É como se a gente fosse girando aqui num círculo, né? E do k pelo i vai dar o j. Outra coisa, se a gente girar no sentido horário, então, por exemplo, o ji vai dar o menos k. Então, a gente só inverte o sinal. A gente vai fazer aqui, por exemplo, k vetorial j vai ser o menos i. Então, aqui, para ficar mais claro, o que a gente está fazendo é aplicar a regra da mão direita para saber qual é o sentido do vetor gerado pelo nosso produto vetorial. Então, se vocês verem aqui, o nosso u por v, o vetorial v, a gente vai pegar os quatro dedos, né? Excetuando o polegar da mão. Pega esses 4 dedos, aponta na direção do nosso primeiro vetor e vai fechando a nossa mão em direção ao vetor v. E o nosso polegar vai apontar na direção do nosso produto vetorial. Sempre lembrando que aqui entre os 4 dedos, a direção dos 4 dedos e o polegar vai ser um ângulo de 90 graus. Outra aplicação é que o produto vetorial, na verdade, a norma do produto vetorial é o produto das normas individuais de cada vetor multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Aqui está uma demonstração básica. A gente tem aqui que a norma desse vetor é simplesmente a área desse paralelogramo. E por essa visualização geométrica, a gente consegue deduzir que essa norma do produto vetorial é a norma do U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo entre eles. Então, aqui é outra aplicação, bem matemática, mas talvez sirva em alguma questão de física ou algo mais avançado. Basicamente, a gente tem os pontos P1, P2, P3. A gente consegue os vetores de P1 em direção a P2 e de P1 em relação a P3, que é o que está aqui. Então, como a gente já viu, essa norma do produto vetorial desses dois vetores vai dar a área do paralelogramo. E como a gente sabe, o paralelogramo ele é dois triângulos de áreas iguais. Então, aqui a gente divide pela metade para achar o valor da área de um triângulo somente. Por fim, o produto misto, ele também pode ser expresso como um determinante, só que no caso aqui o produto misto vai ser entre 3 vetores. A gente tem esse vetor U, vetor V e vetor W com suas respectivas coordenadas. E o produto misto ele é dado por... Na verdade, a gente vai fazer aqui, relacionar primeiro o vetorial de V com W e depois fazer o produto interno de U com esse resultado. Desse modo, a gente pode calcular diretamente, sem fazer essa etapa aqui primeiro e depois fazer o produto interno com U. A gente consegue dispor as coordenadas numa matriz 3x3. Calculando o determinante, a gente chega no valor do nosso produto misto. E agora, diferentemente do produto vetorial, nosso produto misto ele é um número. Algumas aplicações, eu destaquei duas aqui, é que esse produto misto ele equivale ao volume de um paralelepípedo aqui na região do R3, né? No espaço. Então, aqui novamente a gente vai ter os vetores que, digamos, são arestas
desse paralelepípedo, quase não sai. E, bom, é basicamente isso. Talvez algumas aplicações geométricas sejam necessárias para vocês, mas é bom saber. Para finalizar, outra coisa que é interessante, que eu usei bastante em cálculo vetorial aplicado, é que se o produto misto der zero, significa que os vetores são coplanares, ou seja, eles pertencem a um mesmo plano. Então, não consegue, como dar zero, significa que o volume do paralelepípedo gerado por esses três vetores é zero. Ou seja, não existe paralelepípedo. É simplesmente três vetores dispostos em um plano. Bom, é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima aula.